Neste vídeo vocês vão aprender com base na lei de Ohm a como calcular a tensão elétrica, corrente e resistência. Também aprenderão a calcular as fórmulas para a potência elétrica. De forma resumida, podemos dizer que a tensão é a força que impulsiona os elétrons em um circuito. A corrente elétrica é o movimento dos elétrons em um circuito que foi impulsionado pela tensão, e a resistência é semelhante a uma barreira que limita a corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em amperes, sua abreviatura é a letra A e o símbolo que a representa é a letra I. Já a tensão elétrica é medida em volts, sua abreviatura é a letra V, o símbolo que a representa pode ser as letras U, E ou V. Nessa aula, vamos usar o símbolo U para a tensão. A resistência elétrica é medida em ohms, sua abreviatura é o símbolo ômega e o símbolo que a representa é a letra R. A melhor forma de calcular a lei de Ohm é entendendo a fórmula tensão é igual a resistência vezes corrente. Por exemplo, se em um circuito elétrico eu tenho uma corrente de 20 amperes passando por uma resistência de 5 ohms, qual é a tensão que está sendo aplicada nesse circuito? Fácil, é só fazer a fórmula. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou seja, a tensão vai ser igual aos 5 ohms multiplicado pelos 20 amperes. Sendo assim, teremos uma tensão de 100 volts. Mas digamos que nesse mesmo circuito eu só tenha a tensão e a resistência e queira calcular a corrente. Como é que eu faço? Qual fórmula eu uso? Daí você vai usar esse macete aqui que é o triângulo da lei de Ohm. Esse triângulo vai te ajudar a sempre saber qual a fórmula a usar para achar a tensão, corrente ou resistência na lei de Ohm. Ele funciona dessa forma. A tensão, que está sendo representada pelo símbolo U, sempre ficará na parte de cima e a resistência e a corrente na parte de baixo. A parte de cima sempre estará dividindo pela parte de baixo, e a parte de baixo sempre estará multiplicando uma pela outra. Por exemplo, digamos que eu só tenha o valor da tensão e da resistência e queira saber o valor da corrente. Daí eu excluo a corrente do triângulo. Como eu disse antes, o que está em cima sempre dividirá pelo que está embaixo. Como só temos a tensão em cima e a resistência embaixo, para achar a corrente, eu divido a tensão que está em cima pela resistência que está na parte de baixo do triângulo. No exemplo anterior, usamos o valor de 5 ohms para a resistência e achamos o valor de 100 volts para a tensão. Usando esses mesmos valores para achar a corrente, eu sigo o triângulo da lei de Ohm e uso a fórmula que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência, ou seja, 100 volts dividido por 5 ohms. Com isso, eu encontro o valor de 20 amperes. Se eu quisesse achar a resistência, eu usaria o mesmo método, dessa vez cortando a resistência do triângulo. Reparem que o valor que eu quero achar sempre será o valor que eu irei cortar do triângulo. Daí, sobraram apenas a tensão em cima e a corrente embaixo. Com isso, eu já sei que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente. Usando os valores do exemplo anterior, ficaria que a resistência é igual a 100, que é o valor da tensão, dividido por 20, que é o valor da corrente. O resultado será de 5 ohms. Se eu não tivesse o valor da tensão, eu faria o mesmo procedimento. Primeiro, cortaria a tensão do triângulo e depois calculava o que restou no triângulo. Só que dessa vez só restaram valores embaixo. E como eu havia dito antes, quando só restarem valores embaixo do triângulo, a gente multiplica para poder achar o que está em cima. Nesse caso, teremos a fórmula que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Viu só como o triângulo da lei de Ohm facilita você achar as fórmulas de tensão, corrente e resistência? Se estiver gostando do vídeo, se inscrevam no canal. A sua inscrição faz toda a diferença para o crescimento desse canal. Depois de entender como funciona a lei de Ohm, fica fácil calcular a potência elétrica. A potência elétrica é a quantidade de energia que passa em um circuito para produzir trabalho. Esse trabalho pode ser emissão de luz, calor, movimento, etc. A unidade de medida da potência elétrica é o watt. Sua abreviatura é a letra W e o símbolo é a letra P. A melhor maneira de calcular a potência elétrica é gravando a fórmula potência é igual a tensão vezes a corrente. E assim como na lei de Ohm, podemos usar o triângulo, só que dessa vez para calcular a relação entre a potência, tensão e corrente. Para achar as fórmulas do triângulo da potência, colocamos a potência em cima do triângulo e a tensão e a corrente embaixo. E para definir a fórmula que queremos achar, nesse caso sendo da potência, tensão ou corrente, fazemos o mesmo procedimento que fizemos no triângulo da lei de Ohm.
Por exemplo, se eu quiser achar a potência, eu acorto do triângulo e sobrará apenas a tensão e a corrente na parte de baixo do triângulo. Como só sobrou a parte de baixo, eu multiplico para achar a parte de cima. Com base no triângulo, para achar a potência, eu multiplico a tensão pela corrente, ou seja, a fórmula seria potência é igual a tensão vezes corrente. Usando os valores do exemplo anterior, teremos que a potência é igual a 100, que é o valor da tensão, vezes 20, que é o valor da corrente. Nesse caso, seriam 2000 watts. Já se tivermos a potência e a tensão e quisermos achar a corrente, cortamos a corrente e sobra a potência em cima e a tensão embaixo. Como o que está em cima sempre divide pelo que está embaixo, para achar a corrente dividimos a potência pela tensão. Usando os valores dos exemplos anteriores, teremos que a corrente é igual a 2000, que é o valor dos watts, dividido por 100, que é o valor da tensão. Esse caso vai dar 20 amperes. Com isso, vocês aprenderam a calcular as fórmulas básicas para tensão, corrente, resistência e potência. Se quiserem mais vídeos ensinando outras fórmulas para achar esses valores elétricos e mais conteúdo sobre instalações elétricas, se inscrevam em nosso canal, pois além de receber mais vídeos como esse, você contribui bastante para o crescimento do nosso canal. E se gostaram do vídeo, deixem um like.